Sistema de registro de preços. O sistema de registro de preços, ele trata-se de um conjunto de procedimentos realizado para fazer um registro formal de preços relativos à prestação de serviços, aquisição e locação de bens para contratações futuras. Ou seja, resumindo, ele trata-se de um registro de propostas para contratação futura. Eu realizo uma licitação, vou registrar o valor daqueles bens e futuramente eu contrato com base naqueles valores. É importante destacar que eu só posso usar o registro de preço, realizar ele, por duas modalidades de licitação. A concorrência, que está previsto lá no artigo 15, parágrafo 3º da Lei 8.666, e o pregão. E a validade da ata que registra os preços não pode ser superior a 1 ano, conforme está disposto também lá na Lei 8.666. Importante destacar também que a existência do registro de preço não obriga, pessoal, a utilização, a compra daquele bem registrado. Eu posso realizar depois uma licitação para adquirir o mesmo bem. Lógico que, se eu realizo uma outra licitação para adquirir aquele mesmo objeto e o valor for superior, eu não vou utilizar essa licitação. Eu vou utilizar o registro de preço. Sempre o que for mais vantajoso para a administração. Tá? Eu justifico e realizo uma nova licitação sempre que eu entender necessário ou houver uma nova especificidade. Próximo tema, saneamento de falhas. Saneamento de falhas, pessoal, é mais uma questão doutrinária. Ela é muito discutida e muito colocada no caso dos órgãos de controle e dos tribunais superiores. Porque geralmente uma empresa recorre porque ela se sente injustiçada por uma falhinha irrisória que não comprometeu a realização do certame licitatório. Então, na preservação dessa competitividade, na busca do melhor bem, do melhor serviço ou obra para a administração, determinadas falhas existentes no procedimento licitatório devem ser saneadas. Tá bom, pessoal? E aí se destaca que ela visa evitar o excesso de formalismo. Muitas vezes só falta uma assinaturazinha, uma rubricazinha. E aí, eu vou cancelar todo aquele procedimento ou eu vou desclassificar aquela empresa que deu um preço mais vantajoso para a administração por causa de uma assinaturazinha? E aí eu realizo esse saneamento de falhas. Bom, agora vamos para um tópico muito importante, que é a chamada contratação direta. O que é a contratação direta? Ela se encontra disposta, são hipóteses excepcionais em que a lei permite a contratação sem licitação, sem realização do procedimento licitatório, sem utilizar uma daquelas modalidades de licitação. Ou seja, não há competição, pessoal. É importante destacar que não se aplica hipótese de contratação direta nos casos de permissão e concessão de serviços públicos. Nesses casos, devem ser obrigatório a realização de licitação, conforme o artigo 37 e o 175 da Constituição Federal. A contratação direta ela comporta 3 espécies: licitação dispensada, licitação dispensável e licitação inexigível. Vamos ver cada uma delas. Licitação dispensada. Ela se encontra disposta no artigo 17 da Lei 8.666. São os casos em que a administração, ao poder fazer uma licitação, ela desconsidera desnecessária, decorrente do princípio da eficiência. O rol legal da hipótese da dispensa de licitação ele é exaustivo, ou seja, são aqueles casos dispostos na Lei
no artigo 17 da Lei 8.666. Ou seja, eu vou realizar dispensa. Naquele caso, é dispensado. É importante destacar que, através da DIN 927, dígito 3, o STF ele suspendeu parcialmente a eficácia da linha B do inciso 1 do artigo 17, para excluir do campo de incidência da norma os estados, o Distrito Federal e os municípios. Nessa mesma ação, também foi suspensa a linha C do artigo 17, inciso 1, e o parágrafo 1º desse mesmo dispositivo. Então, deem uma lida no artigo 17, em que se encontra as hipóteses da licitação dispensada. Licitação dispensável. Gente, trata-se de um rol exaustivo, ou seja, existem 30 hipóteses de dispensa de licitação, que está ali no artigo 24 da Lei 8.666. São situações em que, apesar de haver a possibilidade, eu posso licitar, a lei ali me coloca a faculdade de promover ou não a licitação. E, como eu disse, é um rol taxativo, ou seja, eu não posso inventar casos de dispensa de licitação. São somente aqueles colocados no artigo 24. São hipóteses que a licitação é dispensável. Casos de situações de guerra, grave perturbação, emergência ou calamidade. E lembre-se sempre, conforme estiver escrito no inciso do artigo 24. É emergência ou calamidade, mas desde que atenda a especificidade que está escrita ali, tá, pessoal? Sempre na legalidade. Contratações de pequeno valor, por exemplo, está no inciso 2 da lei, do artigo 24. O caso, como eu falei, de calamidade ou emergência, no inciso 4 do artigo 24. Licitação anterior deserta, o inciso 5. A intervenção da União no domínio econômico, quando se deseja efetuar compras para regular o serviço de preços de mercadoria. Nos casos para adquirir e garantir uma segurança nacional e atividades de fomento, compra, tá? Nos casos de locação de imóvel, que tem no artigo 10, no inciso 10 do artigo 24, e para a contratação também de instituição sem fins lucrativos, conforme o inciso 12 do artigo 24. Estudem muito bem isso, que vai ser cobrado se esse caso se encaixa em inexigibilidade, em licitação dispensável ou em licitação dispensada. Licitação inexigível. A licitação inexigível se encontra no artigo 25 da Lei 8.666. A inexigibilidade ela ocorre quando há a impossibilidade jurídica de competição entre contratantes, quer pela natureza específica do negócio, quer pelos objetivos sociais visados pela administração. A licitação, nesse caso, ela é afastada por falta de parâmetros de confronto, ou seja, não tem como eu confrontar uma proposta com a outra. Ou seja, aqui sim, aquela inviabilidade, porque na dispensa de licitação, ela ainda há aquela viabilidade de licitação, aquela possibilidade de competição. Porém, no caso da inexigibilidade, há a inviabilidade, não há como ocorrer a competição. E nesse caso do artigo 25, ao contrário dos dois anteriores colocados, ele é um rol exemplificativo. Se aparecerem novos casos em que se configurem a inviabilidade de licitação, eu posso aplicar essa inexigibilidade. Certo, pessoal? E nós temos exemplificados no artigo 25 3 hipóteses de inexigibilidade. No caso de produtor ou fornecedor exclusivo, destacando que é vedado a preferência por marca, tá? Que são os casos em que o objeto pretendido seja singular,
Ou seja, o objeto ele deve ser singular, pois se existirem objetos semelhantes que prestem essa finalidade, cai por baixo a inviabilidade de licitação. Ou seja, há a possibilidade de competição no mercado. Essa exclusividade ela deve ser demonstrada por meio de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio local em que se realizaria a licitação, ou pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda por entidades equivalentes. Isso se encontra disposto literalmente no inciso 1 do artigo 25. E é sempre importante destacar que o servidor público ele tem que certificar-se da veracidade desse documento apresentado pelo decorrente do órgão emissor. Se ele emite uma certidão de exclusividade, você tem que verificar se essa certidão é verídica, é verdadeira. Segunda hipótese de inexigibilidade de licitação são os serviços técnicos especializados, ou seja, eu vou utilizar o artigo 25, inciso 2, concominado com o artigo 13 da Lei 8.666. São aqueles casos em que o serviço é prestado por profissionais de notória especialização, exceto os casos de publicidade e divulgação, que devem ser sempre licitados. Nesses casos, os serviços eles são enumerados no artigo 13. Quais são esses serviços técnicos especializados? Estão lá no artigo 13 da Lei 8.666. E é um rol não exaustivo, tá, pessoal? Serviços de natureza singular, eles são aqueles incomparáveis, que revelam necessariamente estilo ou características diferenciadas. Um serviço de um parecer elaborado por uma autoridade conhecida, um advogado de notório conhecimento, de renome, ele elabora um parecer. Naquele caso, eu contrato ele, não sendo servidor da administração pública, eu contrato ele por meio de um procedimento de inexigibilidade, ou para realizar capacitação de professores, em que eu necessite a contratação de um palestrante, de um professor renomado que tenha técnicas de educação para ensinar determinados professores. Então, são exemplos dessa singularidade do serviço. E ele é sempre destacado ao prestador. É o prestador de serviço que tem que ter essa singularidade. E aí fica inviabilizada a fixação de critérios de avaliação que conduzam àquele julgamento objetivo. Ou seja, isso vai me inviabilizar a competição. A notória especialização ela é evidenciada pelo exame da experiência passada no campo da especialidade da pessoa, se ela tem experiência, podendo ser comprovada pela realização de estudos, se a pessoa realizou muitos estudos, muitas publicações dos seus trabalhos, daqueles seus estudos, pesquisas, seu aparelhamento, se ele detém de aparelhos, de meios, de técnicas que só ele possui, e se ele possui uma equipe técnica adequada. É importante destacar que um fator preponderante para a contratação de especialistas é a confiabilidade, pessoal. Isso é, aquele atributo subjetivo do contratado, que tem como confiança, visto que aquela pessoa possui experiência, uma boa reputação, um grau de satisfação obtido em outros contratos, em outros serviços realizados. Ok? E a última hipótese colocada no artigo 25 da Lei 8.666 se encontra no inciso 3, que é a contratação de profissionais do setor artístico, consagrados pela crítica ou pelo público. Também não é oferível por critérios objetivos e são permeados por muita subjetividade. Quando que um artista é consagrado? Ou seja, ele é consagrado quando ele é conhecido por todos ou por uma crítica especializada. A opinião pública gosta, conhece um Caetano Veloso, uma Ivete Sangalo, Gilberto Gil,
Eu contrato aquelas pessoas por inexigibilidade, visto o seu conhecimento pela população, pelo público, pela opinião pública. E aí eu realizo esse procedimento de contratação. Certo, pessoal? Bom, explicado a licitação dispensada, dispensável e inexigível, vamos dar uma passada por cima de como é formalizado esse processo. Por quê? A formalização ela se encontra disposta no artigo 26 da Lei 8.666. Como que eu vou montar esse processo administrativo para contratação direta? Primeiro, eu abro o processo com uma solicitação do material de serviço com uma descrição clara do objeto. Após, eu vou realizar a justificativa da necessidade desse objeto. Em seguida, eu vou realizar a caracterização, ou, se for o caso, daquela situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa do caso, por exemplo. Essa é uma posição do TCU, que eu tenho que justificar por que eu estou contratando, qual é a caracterização da situação de emergência, por exemplo, que está lá previsto no artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666. Em seguida, eu vou realizar a elaboração da especificação do objeto nas hipóteses de aquisição do material e da quantidade que esse material será adquirido. Se for o caso, eu vou realizar também o projeto básico e o projeto executivo, quando se tratar de obras e serviços. Vou realizar também a indicação dos recursos para a cobertura da despesa. Também vou colocar ali as razões de escolha do executante da obra, ou do prestador de serviço, ou do fornecedor do bem. Por que eu necessito daquele bem? Por que ele é único? Por que eu necessito somente da realização daquele serviço? A razão de escolha do fornecedor ou do executante é muito importante e essencial na montagem desse processo administrativo de dispensa, de inexigibilidade. Em seguida, eu vou anexar o original das propostas, com o valor que será realizado o serviço. E também os documentos de regularidade, ou seja, aqueles expostos lá no artigo 27, se a pessoa tem toda a sua documentação de habilitação jurídica, se ela se encontra regularmente na área fiscal, se ela está com todos os seus tributos adimplidos, certo? E uma declaração, e no caso, como nós falamos anteriormente, deverão ser anexados aos autos a declaração de exclusividade fornecida pelo órgão competente, como nós colocamos no caso de inexigibilidade, que há necessidade desse documento. Aí eu vou justificar as situações de dispensa ou inexigibilidade. Será em si a justificativa da dispensa. Eu vou demonstrar a caracterização da dispensa ou da inexigibilidade, com os seus elementos necessários, conforme o caso. Em seguida, eu vou justificar o preço. Eu vou demonstrar que aquele preço daquele bem se encontra em conformidade com o praticado no mercado. Certo, pessoal? Em seguida, serão anexados pareceres técnicos e jurídicos a respeito da contratação. Logo após, os documentos de aprovação dos projetos de pesquisa para os quais os bens serão alocados. Depois, a autorização do ordenador de despesa. E, posterior, comunicação à autoridade superior para que, no prazo de 3 dias, a dispensa ou a situação de inexigibilidade se configure, certo? Logo após, será realizada a publicação, a ratificação e a publicação dessa ratificação, a ser realizada no Diário Oficial, certo? No prazo de 5 dias a contar do recebimento do processo pela autoridade superior. Ou seja, eu comunico à autoridade superior no prazo de 3 dias
e, após o recebimento pela autoridade superior, ela tem o prazo de 5 dias de realizar a ratificação e a sua publicação. Após, se for necessário, serão juntados outros documentos relativos à contratação, à inexigibilidade, e após a assinatura do contrato ou documento equivalente. Tá bom, pessoal? Essas são as formalidades do procedimento de contratação direta. Revogação da licitação. A revogação da licitação está disposta no artigo 49 da Lei de Licitações. A revogação, ela prevê a possibilidade, se prevê essa possibilidade de revogação por interesse público. Ou seja, se a administração demonstrar o interesse público em revogá-la decorrente de fato superveniente, interessante destacar isso, hein, pessoal? Interesse público e decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, que seja pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Havendo, então, esse interesse público com fato superveniente, devidamente comprovado, suficiente para justificar a conduta da revogação, eu realizo essa revogação. Por quê? Ela não está sendo interessante, ela não atende o interesse público para a contratação de determinado objeto. E eu também posso realizar a anulação, ou seja, eu tenho, então, a revogação por interesse público e tenho a anulação. A anulação ela já ocorre por decorrente do caso de ilegalidade, ou seja contrário à lei. Nesse caso, pode-se agir de ofício. A administração de ofício faz a anulação. Por quê? Porque ela encontrou a ilegalidade de determinado ato. Ou também pode ser provocado por terceiros. Alguém comunica da ilegalidade e a administração faz a anulação do procedimento licitatório. Lógico que mediante um parecer escrito e devidamente fundamentado. Ocorrendo a revogação ou a anulação, deverá constar no processo licitatório a devida motivação. Gente, esse é um processo que eu não falei porque ele não se encontra lá com o processo específico da licitação. Porém, ele é um princípio que decorre de todos os atos administrativos. O princípio da motivação. Os atos devem ser motivados. A administração não pode realizar nenhum ato ao seu bel prazer. Ela tem que motivar por que ela está realizando. E assim é o caso da revogação e da anulação. Eu tenho que motivar porque eu estou anulando ou revogando. Haja vista que em ambos os casos eu tenho que assegurar a ampla defesa e ao contraditório ao licitante, seja aquele vencedor ou seja aquele que ainda estão licitando, participando da licitação. Eu tenho que abrir uma ampla defesa, um contraditório, para que se manifestem da anulação ou da revogação da licitação. Leonardo, você me explicou todos os ritos, todos os procedimentos, mas me diz uma coisa. Eu posso recorrer dessa licitação? Eu posso entrar com recurso administrativo? Posso, desde que você encontre a possibilidade, que você se encontre prejudicado ou descumprimento de determinado procedimento, você pode recorrer. E está previsto isso no artigo 109 da Lei 8.666. Lá está escrito dessa forma: dos atos da administração decorrentes da aplicação dessa lei cabem 1. Recurso no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata nos casos de a. habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento de propostas, anulação ou revogação da licitação, indeferimento do pedido de inscrição no registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, rescisão do contrato a que se refere o inciso 1 do artigo 79 dessa lei, aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
Ou seja, se eu aplico uma advertência, se eu aplico uma suspensão temporária ou uma multa, a empresa ou licitante tem o prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato para recorrer. Outro recurso é a representação, que se encontra no inciso 2, também no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou contrato, de que não caiba recurso hierárquico, tá bom, pessoal? E o inciso 3, pedido de reconsideração. Ele é feito de decisão de ministro de Estado ou secretário estadual ou municipal, conforme o caso, na hipótese do parágrafo 4º do artigo 87 da Lei 8.666. E ele é feito no prazo de 10 dias da intimação do ato. O recurso contra a habilitação, a inabilitação ou julgamento de proposta tem necessariamente, pessoal, efeito suspensivo, ou seja, se suspende a contratação, fica suspenso qualquer penalidade, fica suspenso o procedimento, certo? Demais recursos, a autoridade competente pode motivadamente, presente as razões de interesse público, atribuir essa eficácia suspensiva. Importante destacar que no pregão, como já mencionado, o recurso ele deve ser manifestado a intenção no recorrer da própria sessão. Ou seja, o pregoeiro vai perguntar: fulano, o senhor tem intenção de recorrer? Sim, tenho. A partir daquele momento que ele se manifestou, ele vai ter um prazo de 3 dias corridos para demonstrar as razões por que ele está recorrendo, certo? Pessoal, para finalizar nossa aula, eu vou tratar de um tema novíssimo, que está bombando, que não consta na nossa apostila e que ele é muito cobrado e muito utilizado, tanto em concursos públicos quanto em cidades que ocorram essas possibilidades. O que eu vou falar? Eu vou falar sobre o RDC. O RDC é o Regime Diferenciado de Contratação, certo? O que é o RDC? O RDC é uma nova modalidade de licitação instituída pelo governo federal, a fim de ampliar a eficiência nas contratações públicas e competitividade, a fim de promover também a troca de experiências e a troca de experiências e tecnologia e incentivar a inovação tecnológica. Ou seja, características, quais as finalidades, o objetivo do RDC? Ampliar a eficiência, a competitividade, troca de experiências e tecnologia e também incentivar a inovação tecnológica. O RDC ele foi instituído pela Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011. Ou seja, em 2011 foi instituído o RDC. Então, vamos dizer que ele ainda está quente, ainda existem muitas coisas que se discutem, se é constitucional ou não a respeito dessa lei, certo? E ele é regulamentado pelo Decreto Federal número 7.581, de 11 de outubro de 2011, sendo aplicável, pessoal, isso é importante, eu só utilizo o RDC exclusivamente nos seguintes casos. 1. Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Ou seja, eu só vou realizar licitação nessa modalidade do RDC quando tiver finalidade para utilização em Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Outro caso, também das Copas das Confederações, que já passou, e na Copa do Mundo de 2014, pessoal. Então, nesses casos, eu também aplico o RDC.
Também vou utilizar o RDC quando se tratar de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para aeroportos de capitais dos estados da federação distantes até 350 quilômetros das cidades sedes do Mundiais. Ok, pessoal? Então, aeroportos de capitais dos estados distantes de 350 quilômetros das cidades sedes do Mundial, certo? E outro caso que eu também aplico o RDC são nas ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento, ou seja, o chamado PAC. Quando for realizar obras para o PAC, ações integrantes do PAC, eu posso aplicar o RDC. Também vou utilizar o RDC nos casos de licitações e contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino. Tá bom, pessoal? É uma coisa nova e se aplica o RDC somente nesses casos, tá bom? Quanto ao procedimento do RDC, que merece a gente destacar algumas características. Bem rápido. 1. A possibilidade de administração pública contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o serviço, ou seja, eu posso realizar uma multi-adjudicação. Isso está previsto lá no artigo 11 da lei do RDC. A inversão de fases naturais da licitação, ou seja, o que já ocorre no pregão, certo? Com o julgamento das propostas precedendo ao da habilitação, está no artigo 12. O uso preferencial do RDC eletrônico, que está previsto no artigo 13. O oferecimento das propostas também poderá ser realizado pelo sistema de disputa aberto, no qual os licitantes vão apresentar suas ofertas por meio de lances públicos e sucessíveis, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. Tá bom, pessoal? Ou também eu vou poder utilizar, além dessa disputa aberta, uma disputa fechada. E aí vem a discussão dessa constitucionalidade, em que as propostas apresentadas pelos licitantes, olhem só, serão sigilosas até a data e hora designadas para serem divulgadas, tá, pessoal? Se tiverem interesse, está lá no artigo 17 da lei do RDC. E, por fim, o sigilo dos orçamentos até o fim da licitação. É uma outra coisa muito discutida, porque se fala, será que não está havendo um descumprimento do princípio da publicidade nessa lei do RDC? Da lei do RDC ainda tem muita coisa para acontecer, pessoal. Mas é uma coisa que eu queria destacar, só para vocês terem noção. Por último, eu só queria falar que se encontra um projeto de lei para ser alterado a Lei 8.666, porque ela já é antiga, ela é lá de 93. Hoje em dia ela já não atende muita coisa. Então, quem tiver interesse, entra lá no site da Câmara e procura o projeto de lei número 1292 de 1995. Tá? A autoria é do Senado Federal, só que a relatoria é do deputado Fábio Tradi, daqui do Mato Grosso do Sul. E atualmente esse projeto de lei está aguardando parecer do relator da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Bom, pessoal, foi um prazer essa aula sobre licitações. Espero que vocês gostem. Leiam, é essencial. Somente a aula não basta. Se você quer aprender, a leitura do material é essencial, assim como a leitura de livros. Se você quer aprender qualquer coisa, leia, estude, demonstre interesse nisso. A leitura é o melhor remédio para se atingir aqueles objetivos que a gente almeja. Tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês e até mais.